No presente, Masaki está sentado entre as gêmeas em um sofá, lembrando como uma delas o repreendeu por se aproximar demais de Fuka, o que o levou a dizer com segurança que ele está saindo com uma gêmea. A narração diz que não seria estranho que uma daquelas garotas tão atraentes fosse sua namorada, e ainda por cima uma gêmea. Depois, se pergunta como as pessoas reagiriam se soubessem disso. Enquanto as duas irmãs se agarram aos seus braços, com as duas garotas coladas nele e zombando de que ele parece atrevido, Masaki fica tenso e deixa as mãos quietas, enquanto a narração diz que sua situação é mais complicada. Sobrecarregado, Masaki de repente começa a tocá-las, até que uma das irmãs grita que já é suficiente. A outra se surpreende e o flerte se transforma em um momento caótico e nervoso. Uma delas, com o rosto vermelho, se agarra ao braço dele e reclama timidamente que a mão dele está passando dos limites. Enquanto a narração diz que ambas estão reagindo ao que ele faz, Masaki, por dentro, gosta de tê-las perto e de gostar das duas. Depois, Masaki grita que foram elas que disseram para ele fazer isso, enquanto as gêmeas se desculpam calmamente e dizem que realmente sentem muito. As irmãs se aproximam com sorrisos travessos, dizendo que vão compensar e pedindo várias vezes que ele aceite, em um tom provocante. O pedido de desculpas delas é beijar suas bochechas ao mesmo tempo, deixando Masaki corado e surpreso, enquanto corações aparecem ao seu redor. Masaki pensa que poder brincar com essas lindas gêmeas só é possível porque elas são um tipo muito especial de gêmeas. Enquanto elas se sentam tranquilamente lado a lado olhando para ele, a narração revela que são gêmeas fraternas, mostrando imagens de Yuzuki e Fuka apoiadas em Masaki, enquanto cadeias de DNA giram entre eles. Alguns dias antes, em uma sala vazia, Yuzuki estava ao lado de uma mesa e confessou em voz alta que gostava de Masaki. A história a apresenta como Tsubasa Yuzuki, uma garota popular e carismática, no topo da escola, perfeita em aparência e habilidades sociais, enquanto olha seu telefone. As lembranças mostram que ela aparecia em revistas como modelo em ascensão, enquanto a narração diz que, apesar disso, ela tinha outra forma de ser. Yuzuki sorri e faz o sinal de paz, dizendo que simplesmente ficou entediada. A narração explica que ela deixou a modelagem depois de 6 meses porque gosta de viver no seu próprio ritmo. Cercada por colegas animados, disse que sua personalidade despreocupada sempre chama a atenção. Ainda assim, ela é gentil com todos e atrai as pessoas naturalmente. Observando de longe, Masaki nota que mesmo sendo tão gentil, deve haver exceções e pensa que ele pode ser uma delas. Yuzuki, em primeiro plano, se desculpa com um pequeno sorriso tenso, mostrando que está um pouco desconfortável ao falar com alguém. Masaki, nas sombras, admite que ele é essa exceção. Ele acredita que seu rosto e seu corpo fazem com que os outros o vejam como alguém intimidador. Em um trem cheio onde as pessoas se afastam, ele diz que já se acostumou a ser evitado sem perceber e aos olhares de medo. De volta à sala, Yuzuki fica séria e se desculpa diretamente com Masaki, chamando-o pelo sobrenome. Logo depois, volta rapidamente ao seu jeito alegre e, com um grande sorriso, diz para ele chamá-la de Yuzuki. Masaki, corado, diz que é assim que ela o tem tratado, o que o deixa confuso. Ele percebe que não é o único com quem ela é tão próxima. Ao vê-la fazer com que outros colegas a chamem pelo nome, ignorando a hierarquia, pensa que qualquer adolescente poderia se sentir atraído por ela. Um dia depois das aulas, quando Yuzuki está sozinha na sala e é sua vez de limpar, Masaki percebe que é uma oportunidade rara de ficar a sós com ela. Ele fecha o punho e decide que é agora ou nunca, querendo falar com sinceridade. Enquanto ela olha o telefone, ele cria coragem, embora ache que vai ser rejeitado, pensando que não tem nada a perder. De pé na frente da sala vazia, começa, nervoso, a se declarar. Mas antes de terminar, Yuzuki o interrompe com uma expressão séria e diz que tem uma irmã gêmea. Masaki fica confuso, enquanto ela se desculpa por responder de uma forma tão estranha.
Em seguida, aparece uma vista da Academia Feminina Shuka, enquanto ela explica que sua irmã gêmea estuda nessa escola só para garotas, que fica perto. Imagens suaves de duas garotas idênticas de mãos dadas mostram que o nome da irmã é Fuka e deixam implícito que se Masaki pudesse estar com as duas, as coisas seriam diferentes. Então Yuzuki se aproxima com decisão e diz que vai sair com ele, com a condição de que ele também esteja disposto a sair com sua irmã gêmea, deixando-o em choque. Masaki fica atordoado e suando, repetindo em sua mente a ideia de sair com duas irmãs gêmeas ao mesmo tempo, perguntando-se se esse é realmente o requisito para se tornar o namorado dela. Tentando se acalmar, começa a dizer que esse tipo de brincadeira de Yuzuki está indo longe demais, encarando seu olhar sério. De repente, ela muda para sua forma chibi, junta as mãos e grita que sente muito, deixando Masaki confuso. Rindo alto, insiste que obviamente era uma brincadeira, e que até a história da irmã gêmea era mentira. Enquanto ele repete brincadeira, sem acreditar, ela ri por trás da mão e diz para ele não levar a sério, explicando que a expressão séria dele deu vontade de provocá-lo. Quando Masaki se vira dizendo que vai para casa, ela continua se desculpando levemente atrás dele, ainda com um sorriso constrangido. Antes que ele possa ir embora, ela segura seu braço, grita para ele esperar e o chama pelo nome. Claramente nervosa com a possibilidade de ele ir embora, Masaki se vira de repente e com intensidade desesperada, diz que está apaixonado por Yuzuki, deixando-a de olhos arregalados. Ele admite que nem sequer são amigos, mas que a tem observado em segredo de longe, acumulando sentimentos sozinho. Yuzuki franze a testa pensativa e pergunta se ele realmente levou a sério o que ela disse antes sobre sair com as duas gêmeas, suspeitando que ele não é do tipo que brinca com uma confissão. Fazendo um pequeno biquinho e olhando para o lado, ela pergunta o que o faz pensar que a conhece tão bem, enquanto ele diz que ela não é alguém que brincaria com uma confissão de amor. Masaki reconhece que não sabe muito sobre ela além de serem colegas de classe, mas bate no peito e garante que pelo menos entende a si mesmo. Então declara que nunca poderia amar uma mulher que brincasse com uma confissão séria. Jura que nunca se apaixonaria por alguém assim, enquanto Yuzuki o observa surpreso. Ao vê-la tentar minimizar a situação como se fosse uma brincadeira barata, ele fecha o punho, decidindo que não pode deixar as coisas confusas. Ele diz que se a Yuzuki que ele ama estava falando sério antes, então ele já tem uma resposta. Com grande determinação, grita que vai fazer isso e aceita sair com as duas, comprometendo-se com essa condição tão estranha. Yuzuki, corada e olhando para o lado, diz que é como ele, no sentido de que não mente nem brinca sobre coisas importantes e promete que fará o que for necessário para que isso funcione. Em sua forma chibi, ela volta a perguntar se ele realmente está disposto a fazer qualquer coisa, e ele responde, um pouco envergonhado, mas firme, que sim. A imaginação dele dispara, e ele imagina uma situação íntima com as duas irmãs, dizendo em voz alta que aceitaria até isso se elas quisessem. Yuzuki, exasperada, grita que ninguém pediu para ele ir tão longe. Yuzuki se acalma e diz que já que ele aceitou, não vai dizer que ele não pode fazer isso, enquanto ele se surpreende por ela não estar realmente o rejeitando. De repente, colegas aparecem na porta chamando Yuzuki, fazendo com que ambos se assustem. As garotas convidam Yuzuki para sair no fim de semana e perguntam se podem se encontrar antes, ao que ela aceita feliz, dizendo que o momento é perfeito. Uma amiga nota Masaki e pergunta com curiosidade por que ele está com Yuzuki. Enquanto Yuzuki evita responder, falando sobre acordar cedo, ele tenta inventar uma desculpa. Entrando em pânico por dentro, Masaki pensa que se aquelas garotas ouvissem algo sobre confissões ou esse tipo de assunto, sua vida escolar acabaria. Sobrecarregado, ele pega sua bolsa e diz a si mesmo que precisa sair rápido, fugindo enquanto Yuzuki o observa se afastar no meio da multidão. Justo quando começa a se afastar, Yuzuki o chama por trás, fazendo-o parar. Ela acena alegremente e diz que o verá amanhã, despedindo-se com um sorriso que faz o coração dele bater mais rápido. Ao se virar, Masaki pensa que nunca tinha se sentido tão feliz por alguém gostar dele como naquele momento. Mais tarde, no trem,
Um anúncio agradece aos passageiros e menciona a próxima parada, enquanto uma garota de cabelo longo escuta. A narração de Masaki diz que ainda falta a condição mais importante. A cena muda para a misteriosa irmã gêmea mais nova, disfarçada com óculos e máscara, enquanto a narração se pergunta se o próximo passo depois dessa confissão bem-sucedida levará àquela situação temida. Masaki volta a viajar no trem noturno cheio, cercado por pessoas que mantêm distância de sua aparência intimidadora. Ele se lembra das palavras de Yuzuki sobre sua irmã gêmea chamada Fuka e pensa em como agora os três estão conectados por essa condição estranha. Imagens de sua confissão voltam à sua mente, enquanto ele recorda que Yuzuki, a garota que tanto desejava, aceitou sair com ele apenas se ele também saísse com as duas, uma condição que ele aceitou no calor do momento. Enquanto continua viajando, admite que ainda não parece real e se pergunta se realmente vai sair com duas garotas ao mesmo tempo, quando as pessoas já interpretam mal sua aparência intimidante. Ao imaginar a reação dos outros, pensa que alguém como ele, saindo com duas garotas bonitas, faria as pessoas suspeitarem que ele as está forçando, enquanto algumas crianças se escondem atrás de uma mãe assustada. À medida que mais passageiros se preparam para entrar, Masaki percebe que quando o trem estiver cheio, menos pessoas vão olhar para ele, e ele poderá relaxar um pouco. Justo então, alguém o toca, e ele se vira, quase ficando cara a cara com a estudante bem disfarçada de antes. Ele se pergunta por que uma garota se aproximaria tanto e começa a se sentir desconfortável quando ela é empurrada contra ele pela multidão. Um anúncio avisa que as portas estão se fechando, e Masaki percebe que o espaço vai ficar ainda mais apertado. Ele vê que alguns estudantes universitários barulhentos que entram naquela parada a estão empurrando para frente, deixando-a sem conseguir se mover no vagão lotado. Decidido a ajudar, Masaki a puxa contra o peito de forma protetora e abre caminho entre as pessoas, pedindo desculpas enquanto outros passageiros reagem com surpresa e irritação. Um homem irritado estala a língua e começa a reclamar dos empurrões. Quando conseguem chegar a um pequeno espaço livre, Masaki respira aliviado, agradecendo por ter jogado basquete, pois isso o ajuda a se mover pela multidão. Enquanto a garota nervosa se desculpa várias vezes e aperta sua bolsa, ele pensa que ela parece um pequeno animal indefeso e conclui que sua aparência intimidadora provavelmente a assustou ainda mais. Depois, ele nota o uniforme dela e se lembra que pertence à Academia Feminina Shuka, a escola prestigiada que Yuzuki mencionou. Ao observá-la melhor, percebe que é a escola da irmã gêmea de Yuzuki e começa a suspeitar. Quando o trem balança, a garota tropeça e bate contra o peito dele, deixando seus corpos colados. Masaki, percebendo até através do uniforme o quão macia ela é, entra em pânico, pensando que isso é muito problemático, enquanto ambos se desculpam dizendo que foi culpa deles. Preso pela multidão, ele percebe que não há como escapar e amaldiçoa o desconforto do trem lotado. Enquanto a garota tímida continua colada a ele, ele reúne força de vontade e promete a si mesmo que alguém que não seja Yuzuki faça isso, seu coração não vai mudar, porque ele é um homem fiel. No entanto, a proximidade da garota faz seu corpo reagir de qualquer forma, e ele pede desculpas por ser um estudante do ensino médio que não consegue controlar completamente seus impulsos. Quando chegam à sua estação e o anúncio agradece aos passageiros, Masaki desce cambaleando, aliviado por se livrar do que chama de uma doce tortura. Caminhando pelo corredor, ele diz a si mesmo que precisa pensar melhor sobre toda essa questão das gêmeas. Sem perceber que a garota de máscara o segue por trás, vemos seus passos junto com os dela, que acelera para alcançá-lo. De repente, ela segura sua manga por trás, assustando-o, e ele se vira bruscamente enquanto ela também se assusta. Masaki a adverte para não seguir alguém com uma aparência intimidadora como a dele, e diz para ela não se preocupar com o que aconteceu no trem, aconselhando-a a tomar cuidado com estranhos. Quando ela pergunta com dúvida se ele ouviu o que ela disse antes, ele se vira confuso e pergunta ao que ela se refere. Em vez de responder, ela pega sua mão e pede que ele vá com ela, insistindo firmemente para que a siga. Ela o leva a um lugar tranquilo perto de alguns armários e tira os óculos, revelando que eram falsos.
Enquanto Masaki a observa, percebe que o rabo de cavalo e a máscara também parecem parte de um disfarce, e começa a pensar que sua suspeita sobre a identidade dela pode estar correta. Juntando as peças, ele a chama de Fuka e pergunta se ela é, na verdade, a irmã gêmea de Yuzuki, deixando-a surpresa e nervosa. Tirando a máscara e revelando um rosto bonito idêntico ao de Yuzuki, ela se apresenta como Tsubasa Fuka e diz que, como ele não se surpreendeu, ele já devia saber quem ela era. Masaki admite que, se existe uma exceção entre as pessoas que o evitam, seria a irmã de Yuzuki. Como Fuka confirma feliz que sua irmã mais velha provavelmente já contou a ele, lembrando a condição de Yuzuki de que ele só poderia sair com ela se também saísse com sua gêmea, Masaki diz que sim, que já havia. Masaki pensa que já tinha ouvido algo assim. Um plano elegante mostra Yuzuki e Fuka juntas. A narração contrasta suas personalidades opostas enquanto enfatiza que seus rostos e corpos são perfeitamente idênticos. Cheia de energia, Fuka grita para irem e arrastam um Masaki confuso, ansiosa para pular as formalidades e ir direto ao que vem a seguir. Fuka inclina a cabeça, surpresa, e pergunta se Yuzuki realmente nunca contou aquela parte crucial. Com uma piscadela, diz alegremente que quando ele sair com Yuzuki, ela vem como um extra, deixando-o atônito, já que Yuzuki nunca mencionou isso. Com a cidade ao fundo, Masaki gagueja dizendo que entende, mas logo se corrige, enquanto Fuka promete fazê-lo entender na prática, e ele resmunga pelo tom sugestivo disso. A cena muda para um enorme hotel de luxo, mostrando seu interior sofisticado, enquanto Fuka entra apressadamente com ele. Diante de uma janela com vista para a cidade iluminada, Fuka sorri dizendo que é uma vista linda e que deve ser ainda melhor à noite. Dentro de uma suíte luxuosa, Masaki se pergunta por que acabaram ali, pensando incrédulo que ela pegou um táxi direto para um hotel de luxo que ele reconheceu na hora. Em uma fantasia exagerada, Fuka se senta com entusiasmo sobre ele na cama, lembrando-o de que prometeu fazê-lo entender na prática e insistindo que é exatamente isso que queria dizer. Fuka coloca um dedo sobre os lábios dele e confirma com calma e seriedade que essa é justamente a razão pela qual o trouxe ali. Masaki a olha em choque, enquanto ela indica que quer que isso aconteça ali mesmo, naquela cama. Corada, Fuka diz que quer que ele a conheça. Enquanto Masaki fica nervoso e começa a gabejar, ela começa a desbotoar a roupa, dizendo que quer que ele a conheça, cada parte dela. Depois, inclinando-se para frente, repete que ele pode tocá-la onde quiser. Dominado pela situação, Masaki, com o rosto em chamas, levanta as mãos e grita o nome dela, implorando que espere. Muito próxima dele, respirando com dificuldade, Fuka admite que só de ouvi-lo dizer seu nome sem formalidades já lhe dá arrepios, dizendo que isso faz todo o seu corpo tremer. Enquanto Masaki pensa, horrorizado, que ela é ainda mais intensa do que imaginava, Fuka, corada, mas tentando manter a calma, pergunta de repente se ele é virgem. Ele responde de forma brusca, perguntando por que isso importa. Quando ele confirma indiretamente, ela sorri de forma cúmplice, dizendo que deve ser difícil para ele dar o primeiro passo e se oferece alegremente para guiá-lo. Ainda sobre ele, Fuka se move de forma provocante e diz que tudo o que ele precisa fazer é usar as mãos para tirar a saia dela. Masaki, completamente vermelho, pensa em como é avassalador ser pressionado por alguém com o mesmo rosto da garota que ele ama. Enquanto ela sussurra seu nome e se deita de maneira sedutora, Fuka deixa claro, uma garota bonita está diante dele, oferecendo-se se ele quiser, e pergunta se ele vai aceitá-la. Repetindo com voz suave, diz que se estiver disposto, quer que ele a tome. Saindo daquele momento, Masaki grita para que ela tenha respeito por si mesma, rejeitando completamente a situação. Virando-se com um pequeno bico, enquanto ele a observa desconfortável, Fuka diz que seu rosto e seu corpo são completamente idênticos aos de Yuzuki e até afirma que ele pode pensar nela como Yuzuki se isso ajudar. Em uma explicação em estilo chibi, Fuka comenta que muito poucas pessoas conseguem distinguir as gêmeas, enquanto Yuzuki admite que se o cabelo e as roupas forem iguais, nem ela mesma conseguiria diferenciá-las.
De volta ao quarto, Fuka se senta na cama e diz que não se importa se ele consegue distingui-las ou não. Ela sorri ao ver o rosto confuso dele e garante que de qualquer forma está tudo bem para ela. Deitando-se no colchão e balançando as pernas, Fuka diz que só é tão direta porque ele provavelmente gosta de garotas de cabelo escuro, enquanto ele reclama que ela é despreocupada demais. Com um sorriso relaxado, Fuka liga para a recepção e pergunta educadamente se já entrou em contato com o serviço. Em seguida, pede alegremente que enviem tinta de cabelo castanho claro. Masaki entra em pânico e pergunta se ela realmente vai pintar o cabelo para parecer com a irmã naquele exato momento. Depois de desligar, Fuka diz que não há necessidade de ele conseguir distingui-las e que queria provar o quão séria ela é. Enquanto Masaki, suando, pensa que ela deve estar louca, ele admite que já não duvida da determinação dela, e Fuka diz que fica feliz com isso. Sentada com os joelhos juntos e sorrindo timidamente, Fuka, junto com Yuzuki, diz que espera um longo futuro com ele, enquanto ele aponta que isso é exatamente o que o preocupa. Inclinando-se em direção a ela, preocupado, Masaki pergunta como ela realmente se sente, lembrando que ela está aceitando sair com um garoto que acabou de conhecer. Diante dele, calmamente sentada na cama, Fuka diz que ser colocada em um relacionamento a três desde o início como se fosse algo secundário não a incomoda nem um pouco.